Minha gente, tudo bem com vocês? Oi, amores e amoras, tudo bom com vocês? Feliz ano novo, primeiro vídeo de 2025, né? Uau! O ano é novo, mas a rotina é velha, né? Vocês estão vendo que eu tô do mesmo jeito aqui, começo o dia arrumando quarto, devocional e aquela coisa. E esse quarto parece que nunca está arrumado. E não só parece, porque ele nunca está. Tava constatando aqui, fugindo um pouco do assunto do vídeo, né? Tava constatando aqui que eu tô morando dentro de um quarto atualmente, em 2 pessoas e um tiquinho, né? E a gente consegue fazer essa zona de forma constante. Imagina se eu tiver uma casa ainda que é pequena, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, eu sei que eu ia estar constantemente arrumando a casa. Por isso, um hábito forte que eu preciso criar aqui, né, neste momento, em 2025, neste ano, mas no ambiente em que eu estou inserida agora, é esse hábito de conseguir controlar a bagunça, que não é tão simples, principalmente quando você tem um bebê, mas é muito mais um hábito do que a impossibilidade. Deu pra entender? Pois é. Comenta aqui embaixo quais são os hábitos que você quer instalar agora em 2025 e aqueles que você quer abandonar, arrancar da sua vida, que ficaram pra trás junto com o ano velho. Gente, essa semana vai ser um desafio e esse vlog vai durar entre 5 a 7 dias ali de gravação, porque eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um relato em tempo real de como vai ser essa experiência. E no fim da semana eu quero compartilhar como é que foi. Eu honestamente, assim, quero que dê muito certo, mas eu tô tentando minar minhas expectativas, porque muitas das vezes a gente passa as expectativas e as frustrações pra cima da criança, ou a ansiedade, né? Eu quero tanto que aquilo dê certo que eu vou tentar aquilo a todo custo, eu começo a ficar estressada, e aí aquilo passa pra criança, e a gente tá falando de sono. Estresse e sono não combinam. Então, assim, tô tentando minar minha expectativa. E uma outra coisa, gente, eu tô orando desde domingo, desde ontem, no caso, pra conseguir fazer isso. Assim, realmente, orando mesmo, pedindo a Deus misericórdia, me ajuda, me dê força, paciência, sabedoria, porque não é fácil. Se você for fazer, eu recomendo que você também não vá sozinha nessa guerra, tá? Ora aí pra ter discernimento, porque quando a gente fala de privação de sono, a gente já não é uma pessoa muito confiável. Então, pra não desistir no meio do processo, tô pedindo aí orientação divina. Vamos lá, então. Como que eu vou fazer isso? Como que surgiu essa história? O que tá acontecendo? Contextualizando vocês antes de ir direto ao fato de como tá sendo, né? Porque eu já comecei esse processo. Estevão, ele no começo, quando recém-nascido, ele dormia muito certinho, é um recém-nascido, né? Então, assim, era mamava, dormia mamando, dormia de 3 em 3 horas. Então eu sabia que 3 em 3 horas eu ia acordar, dava mamar, ele dormia e pronto, botava no berço de novo. E foi isso, assim, a fase de recém-nascido, os primeiros 2 meses tranquilamente, na verdade até os primeiros 3 meses. Aí teve a crise dos 3 meses, teve vacina, época de vacina ficava um pouquinho mais chameguinho, né? Até deixava ele dormir às vezes um pouco mais perto de mim, alguma coisa do tipo. Eu nunca fui o tipo de mãe que deixa a criança dormir na cama, que faz cama compartilhada, né? Bom, nada contra quem faz, mas eu não sou adepta dessa ideia, porque eu acho que me priva de ter o conforto da minha cama e de dormir com meu marido de uma forma que eu queira. Então, assim, rolar pra um lado e pro outro, eu fico preocupada ali, meu Deus do céu, tem uma criança. E muito dos primeiros meses era isso mesmo, eu não colocava ele na minha cama, não me sentia confortável, e só colocava se ele tivesse, assim, crise de gases, crise de qualquer coisa. Passando os 3 meses, que foi uma fase um pouco difícil, ele acordava mais vezes, né, às vezes ele começou a acordar de hora em hora. 3, 4 meses, foi assim, hora em hora ele tava acordando. Não foram os 2 meses seguidos, direto, né, intensivo, mas assim, semanas, às vezes ele ficava 2, 3 semanas, acordando de hora em hora, dormindo no máximo 2 horas por noite. Eu tava extremamente exausta. Quando chegou os 5 meses, deu um pouco de regulada ali, tinha noite que ele dormia 3 horas, voltou a ser um pouco mais assim. Só que o padrão de dormir mamando se repetia. Então, assim, ele ia pegar no sono depois da rotina noturna ali, né? Banho, tal, apaga as luzes, não sei o quê. Mamava e dormia mamando. Ia pro berço. Passava-se essas primeiras horas que ele dormia, ele sempre dormia muito bem. Então, assim, ele dormia cerca de 5 horas seguidas. E depois ele começava a acordar de 3 em 3 horas. Só que como eu coloco ele pra dormir entre 7 e meia, 8 horas, quando dava meia-noite, 1 hora da manhã, no máximo, auge, 2 horas da manhã, ele acordava. E era a hora que eu tava pegando sono de verdade, né? Que eu ia dormir o quê? 11 horas, meia-noite. Eu tinha esse gap aí pra poder ter um tempo com meu marido de conversa, de assistir um filme, de qualquer coisa. Só que 2 horas da manhã
sonho, assim, você começou a pegar no sono mesmo, profundo, e aí tinha que acordar. Bom, esses 5 meses, ele começou a dar uma regulada de novo. Quando entrou 6 meses, parece que retrocedeu tudo. Eu não lembro exatamente os 5 meses como tava, mas os 6 meses, gente, a crise foi minha. Porque, assim, ele voltou a acordar de hora em hora. Ele tava muito resistente pra ficar no berço pra dormir. E aí eu vi que tem crise dos 6 meses também. Bom, aconteceu o quê? Eu esperava que em algum momento ele fosse dormir sozinho. Não dormir sozinho, mas dormir a noite inteira. Na verdade, ele começou a acordar pra mamar e eu comecei a perceber que ele não tava com fome. Não era mais fome, ele tava acostumado. E antes eu não tinha tido essa percepção, sabe? E aí eu comecei a testar. Falei, até que ponto esse menino tá com fome? Porque eu sei que ele mama bastante. Experimentei dar o leite do peito na mamadeira pra medir a quantidade que ele tava tomando. Ele tomando uma mamadeira cheia, gente. Ele mamava mais um pouquinho e dormia e continuava no mesmo ciclo. Eu falei, é impossível, ele não tá com fome. Uma vez eu cheguei a trocar de quarto com a minha mãe, numa dessas épocas que Stênio tava viajando. Troquei de quarto, ela dormiu lá com ele e eu dormi no quarto dela. E aí eu falei, a meta era, né, ela só ia me chamar, me acordar, se realmente ele não pegasse no sono de jeito nenhum e precisasse mamar. Isso aconteceu uma vez à noite. O resto da noite ela conseguiu botar ele pra dormir. Só que era uma luta, não era nada simples. Mas beleza, foi uma noite de teste. E aí, aos 6 meses, foi um pouco de confusão, assim, eu não quis mexer com essa questão do sono, porque era dezembro. Começou a introdução alimentar, ele tava num processo de querer engatinhar ali, mas não saiu. Ia chegar final de ano, minha irmã e meu cunhado iam chegar. Então eles ficaram 12 dias aqui em casa. Então, assim, as primeiras 2 semanas de dezembro foi quando ele virou pros 6 meses, começou a comer, teve toda essa mudança na vida dele. E as últimas 2 semanas foi quando chegou um monte de gente. Porque, assim, só pra vocês entenderem, o meu irmão e o meu marido, eles meio que ficam sempre viajando, né? Meu irmão sempre tá, toda semana, ele vai na segunda e volta na sexta. E meu marido não era pra estar sempre, mas agora, nesses dias aí, por causa da obra, tá. Então também vai na segunda e volta na sexta. Meus sobrinhos estudam também o dia inteiro a carga horária. Então dentro de casa fica eu, minha mãe e Esteva nos dias comuns. Finais de semana que tem todo mundo em casa. A minha cunhada, ela trabalha também durante o dia, então ela chega em casa depois das 3 horas. Então assim, a casa é muito silenciosa, muito quieta, só tem uma movimentação mais pra noite ali. Quando eles estão viajando dia de semana, minha cunhada dorme super cedo, então bota as crianças pra dormir cedo também. Então assim, não tem aquela movimentação toda, não tem muita gente. Ao contrário dessas 2 últimas semanas do ano, que todo mundo tava de férias. Meu marido tava de férias, meu irmão tava de férias, meu cunhado continuou trabalhando, mas as crianças estavam de férias e tinha minha irmã e meu cunhado aqui. Então, assim, a casa tava cheia de gente. E a falação o tempo todo. E Estevão tava vendo pessoas que ele não via, ele não conhecia presencialmente, né? Então, assim, o menino tava totalmente fora da rotina. Só festa, de colo em colo, brincando com todo mundo. Então, não tinha rotina pra ele. Eu deixei esses dias, assim. Ele foi no culto da virada comigo. Ficou virado, literalmente, tá? Eu acho que ele fosse dormir, ele não dormiu. Quando chegou em casa, ele dormiu. E achei que fosse ser mais difícil, tá? Botar ele pra dormir. Chegou em casa super cansado, deitou e dormiu. Mas, assim, foi uma bagunça esses dias. E eu meio que deixei, fui levando, tentei manter o mínimo possível ali que eu conseguia da rotina, mas curtindo em clima de férias. Só que aí eu decidi que depois que tudo isso passasse, começo do ano, 7 meses, eu ia tentar implementar essa autonomia do sono pra ele e criar uma desassociação do sono. Então, o que é a associação do sono? É o que a criança associa que precisa daquilo pra ir dormir. No caso dele, o mamar. Então, ele só dormia se tivesse mamando. E aí eu tô tentando tirar essa informação pra ele e ensiná-lo que ele pode voltar a dormir sozinho, ele não precisa de mamar. Para isso, eu assisti vários vídeos, assisti só o que tá disponível no YouTube e quero assistir mais, inclusive, assim, né? Mas tem uma... Desculpa, eu não lembro o nome dela agora, mas eu vou deixar aqui uma influenciadora que falou da experiência dela com os filhos dela. Eu gostei muito e aí eu comecei a aplicar com ele hoje. Eu quis começar hoje porque eu sei que durante a semana, se meu marido estiver aqui em casa, eu fico muito desconfortável, assim, coisa minha, tá? Eu não gosto de deixar o neném chorando ou de ter uma noite muito turbulenta. Eu tento evitar ao máximo de despertar ele durante a noite, porque ele trabalha com pesado, então ele precisa ter atenção plena. E, ao meu ver, quando a gente fica despertando muito, a gente tem uma má qualidade de sono, vai interferir no dia a dia do trabalho. Então, assim, se eu não precisar dele, eu não acordo ele. E aí eu tento também não deixar Estevão acordar muito, né? Não despertar muito pra que não tenha muito barulho, coisa e tal. E aí essa semana, quando ele viajou, eu falei, não, é essa semana que vai começar. Minha meta, dormir a hora que eu tiver pra dormir.
dormir, entendeu? Então, vou dormir 7 horas da noite, 8 horas da noite junto com ele. Vou dormir durante o dia se precisar. Eu não sei como vai ser, mas eu falei pra mim que eu não vou ficar me privando de dormir. Porque à noite é muito provável que eu não consiga dormir enquanto a gente tá nesse processo. E aí, pra que eu não surte de uma vez, eu me permiti, né? Me liberei. Tirar quantas sonecas forem necessárias durante o dia. O que pra mim é muito difícil, particularmente, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa extremamente regrada com horários e não acho certo você ficar dormindo fora de hora. E como que eu tô fazendo isso? É importante que o neném já tenha ali uma certa idade, né? Não dá pra fazer isso com recém-nascido. E que ele tenha bem estabelecida a rotina do dia dele. Então, assim, atualmente, qual que é a rotina de Esteban? Ele acorda ali entre 7 e 8 da manhã, toma o café da manhã, que é uma frutinha, dorme, ele fica mais ou menos 2 horas acordado, e aí ele dorme, tira uma sonequinha da manhã, acorda da soneca, almoça entre 11h30, meio-dia e meia, almoça, depois do almoço ele dorme. E normalmente essa soneca aí de 1 hora, ela dura entre 1h30, no máximo 3 horas, mas 3 horas assim é quando realmente é um sono muito bom. Então, depois disso, ele faz o lanchinho da tarde, que é outra frutinha, e aí nesses intervalos ele brinca, deixa ele no tapete pra ele brincar bastante, gastar energia. Depois, lá para umas 5 horas, eu já começo a baixar o nível, então assim, se tem brinquedo de luzes e sons, eu corto, né, só brinquedos sem essas coisas, sem esses aparatos ali muito estimulantes, mas deixo ele ainda no tapete. E quando dá ali 6h30, 7 horas, na verdade, eu já entro com banho. Então, entre 7 e 7h30, né, é mais comum. Eu já ir com ele pro banho, baixo as luzes do quarto, faço a rotina do sono e ele vai dormir no máximo 8 horas. Tendo a rotina estabelecida, a criança já sabe o que vai acontecer, já é previsível pra ela não tá se sentindo perdida. Isso aí é uma coisa importante. Um outro ponto é que você precisa manter o mesmo padrão em todas as sonecas, incluindo o sono noturno, né? Não dá pra no meio do sono noturno querer que a criança vá dormir sozinha. Então, você precisa ir ensinando também na soneca. E o método que eu estava vendo, gente, eu não lembro nomes, não sei, não lembro mesmo o nome de método nem nada. Mas era assim, primeiro, ele vai mamar, né, porque ele precisa, mas eu não deixo ele dormir. Então, eu fico brincando com o pezinho dele, tento manter ele acordado. Terminou de mamar, pego ele já tá com sono, levo ele pro quarto, ou pro berço, né, se eu já estiver no quarto ali, boto ele no berço. E aí começa uma gritaria, uma birra, um chororô. Desculpa, gente, esse vídeo vai ficar grande, mas eu preciso explicar pra vocês e falar a verdade, né? Então, tô abrindo meu coração, tá? Vou fazer aqui esse vlog real. Tô explicando também, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Tem muita mãe que me assiste aqui, e tem muita mulher grávida que me assiste aqui, que vai ser mãe de primeira viagem. Então, tô contando pra vocês uma experiência real dos 7 meses, tá? Daí, o que acontece? Vou dando tapinha assim, né? Ele é acostumado a dormir de bruço, tá? Que os pediatras não me assistam. Eu sei, gente, eu sei que não é recomendado, mas ele dorme de bruço desde os 2 meses dele, porque eu não conseguia deixar ele dormir de barriga pra cima. Não é que eu não conseguia, ele não dormia, tá? Eu tentei de todos os jeitos, só que ele tinha muitos gases, muita cólica. E mesmo tomando remédio, ele não ficava. A única posição que ele ficava era de barriga pra baixo. E aí, com muito medo no coração, eu acatei. Eu deixei ele dormindo de barriga pra baixo. Hoje em dia ele vira de todos os lados, então já não faz tanta diferença, porque mesmo se eu botar ele de barriga pra cima, ele rola sozinho. Mas eu boto ele e fico dando tapinha assim, nas coxinhas. E fazendo shh. E aí o método é o seguinte, você vai fazendo isso, dando tapinha e fazendo xixi, até enquanto a criança tá agitada, reclamando, não. Quando a criança parou, você para. Imediatamente. Então, enquanto a criança tá resmungando, chorando, batendo ali, dando os tapinhas nas costas, né, na bundinha, e fazendo shh. Ela parou, você para. Por que disso? Primeiro que se você continuar fazendo quando ela parar, você vai criar outra associação, né, que é ela dormir com esse processo. Segundo, que é pra ela entender que ela só precisa se acalmar. A gente só quer que ela se acalme. Aquilo ali não é pra fazer ela dormir, é pra ela se acalmar. Então eu tô fazendo isso, né. E aí o que acontece? Começou um escândalo, aí ele se coloca na posição de engatinhar, começa a andar, começa a se mexer. Ele não engatinha ainda, mas ele começa a tentar sair do lugar e fazer as coisas. Quando ele tá muito estressado ou gritando demais, eu pego ele no colo, aí boto aqui em pezinho assim, aí ele se acalma, se ajeita no meu ombro, e aí ele acalmou, eu falo, pronto, filho, agora que você acalmou, você vai voltar pro berço, hein? Boto ele no berço, aí ele começa a chorar de novo e vai de novo. Tapinha nas costas. E aí começou a se ficar muito extremo de novo. Eu pego ele, acalmo ele, porque também não adianta você deixar a criança se esgoelando de berrar lá, porque ela vai ficar mais estressada e vai ser mais difícil de dormir, toda aquela coisa. Então eu acalmo ele aqui nas costas, no colo, e boto ele na cama de novo, sem ele dormir, tá? Porque não é pra ele dormir no nosso colo também. E aí que eu fiz isso 2 vezes até agora. Ele tá na segunda soneca, agora que eu tô gravando esse vídeo. A primeira soneca foi às 9 da manhã. Tive bastante trabalho,
Peguei ele no colo 2 a 3 vezes. Demorou um processo ali entre 5 a 10 minutos pra conseguir fazer ele dormir. Mas, com muito esforço, muita perseverança, ele foi acalmando. Acho que na terceira vez que eu peguei ele no colo, botei no berço, ele já chorava assim. E aí dormiu. Agora, na soneca de agora, que foi a segunda, eu já peguei ele no colo 2 vezes. E aí ele dormiu, eu acho que durou o mesmo tempo, mas eu acho que teve um pouco menos de gritaria. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Então temos que ver aí como vai ser ainda a noite. Temos a primeira noite pela frente. É, relato do primeiro dia, primeira noite, na verdade, né? Dia 1 concluído com sucesso. Bom, gente, como é que foi esse primeiro dia, né? Que foi a segunda-feira. Ele fez as 3 sonecas normais. Ele faz as sonecas normalmente, né? 9 horas, por volta de 9 horas, 1 hora e 6 horas. Então ele fez essas 3 sonecas. E aí, nas 3 sonecas, eu fiz aquele esquema, né? Coloquei ele no berço acordadinho, percebi os sinais de sono. Quando ele tava com sonolento, já pedindo pra dormir, eu botei ele no berço. E aí, fez o tapinha nas costas. Não foi assim? E aí, quando ele parava de se bater, reclamar, chorar, eu parava imediatamente. O que aconteceu? Demorou mais ou menos uns 20 minutos. Teve choro, tá? Chorou. Mas, em torno de 20, 30 minutinhos. E aí ele dormiu. As 3 sonecas foi assim, não foi? Daí quando chegou a hora de botar pra dormir de verdade, fiz a rotina do sono noturno. Ontem não era dia de banho, porque eu não dou banho nele todos os dias por causa da pele atópica, né, e tá inverno. Então, fiz a rotina assim mesmo, normalmente, né, luz baixa, musiquinha, passei os cremes, passei a pomada, blá blá blá, botei pijama, botei pra mamar, não deixei ele dormir mamando. E aí, quando ele mamou o suficiente, ele tem mania agora de ficar no peito ali fazendo chupeta. Então, eu percebi que ele já não tava mais mamando, então eu tirei o peito e fui levar ele pra cama. E aí que foi elas, né? Levei ele pra cama, ele não chorou. Pra minha surpresa, ele não chorou. Só que ele demorou 1 hora cravado no relógio pra conseguir dormir. O que esse menino fez? Ele, ao invés de fechar os olhos, deitar, né? Nas sonecas, assim, mesmo ele chorando, ele deitava, e aí ele fechava o olho, e aí ele abria e fechava o olho de novo. Então toda vez que ele parava de chorar, porque ele meio que começava a dormir. Nessa hora, não, eu botei ele pra dormir, ele canalizou toda a energia que ele tinha. E olha que ele brincou bastante durante o dia pra gastar energia. Mas ele canalizou tudo isso pra poder brincar. Então ele queria engatinhar no berço, ele tava aprendendo coisas novas, botando em prática o que ele aprendeu. Tava dançando break, gente, pra você ter noção, sabe? Parecia que ele tava dançando break, de tanto que ele tava fazendo movimentos ali. E conversava comigo, e ria, e falava coisas. Então, assim, ele usou toda a energia que existia dentro dele pra não dormir, pra tirar o sono. Se passou 1 hora, foi tranquilo, porque ele não chorou, mesmo ele fazendo isso, eu só deixei ele no berço, fiquei ali do lado dele, olhando pra ele. Não ri, não interagi, nada, pra ele entender que não era hora de brincar. E aí passou, né? Madrugada fora. Quando deu, isso foi 8 horas da noite, ele foi dormir às 9, né? Que ele demorou esse período aí. Quando deu meia-noite, ele acordou pra mamar. Então eu não ia dar mamar pra ele. Tentei fazê-lo dormir nesse mesmo método. Batidinha com xixi. Não funcionou. E aí, como eu esperava, ele começou uma gritaria absurda no meio da madrugada. E aí demorou 1 hora e meia pra eu conseguir fazer ele voltar a dormir. Dessa vez eu dei mamar, eu dei o peito, porque eu fiquei, assim, na dúvida do que estava acontecendo. E, gente, Estevão é dramático no nível. O emocional dele é bem aflorado, né, filho? E ele no berço, ele virava pra mim, e esticava a mão, e segurava no meu braço, tentando subir no meu colo, e olhava, tipo, estendendo a mão, assim, pelo amor de Deus, me pega no colo, sabe? E ele olhava, ele expressa muito. Então, ele esticava a mão, segurava na meu braço com a outra mão, eu olhava e as lágrimas escorrendo. Parecia que eu tava fazendo a maior atrocidade do mundo. Nesse meio tempo, eu peguei ele várias vezes, peguei, botei no colo, deixei acalmar, voltava pro berço, voltava a confusão, a choradeira, e eu pegava de novo. Então, dessa vez, eu acabei amamentando ele, não deixei ele dormir da mesma forma. E durou 1 hora e meia. E aí, vamos dormir. Ele dormiu um pouco, né? Quando deu ali por volta de 13h30, ele acordou de novo. E aí foi mais 1 hora e meia da mesma forma. Dessa vez eu não amamentei, tá? Consegui, mas ele fazê-lo dormir, né? Eu consegui fazê-lo dormir. Só que eu só consegui fazê-lo dormir no meu colo. Ele não dormiu no berço. Então, eu não precisei ficar sacudindo, não precisei ficar em pé, nem nada do tipo. Eu sentei, deixei ele em pé aqui no meu ombro. Ele se debateu bastante, ele lutou muito pra não pegar no sono de novo. E chorava, ele mamava aqui minha roupa, gente, assim, ó. Mas não era fome, era
costume, né? E aí, principalmente porque eu sabia que eu tinha amamentado antes, eu sabia que não era fome. E aí ele chorou muito, muito mesmo. Foi mais 1h30, foi bem cansativo. Graças a Deus minha mãe dormiu aqui comigo, né? Como o Stênio tá viajando, ela ficou aqui comigo. Então a gente deu uma revezada. Mas assim, ele sabe quando sou eu, então ele faz questão que seja eu. E aí, mesmo que minha mãe fique um pouco, eu tenho que ir lá, senão ele não quieta. Mas mesmo assim, me ajudou muito isso, né? E aí, 7h57 nós acordamos. Aí acordou de vez, dei mamar pra ele. Começamos o dia. Opa! Resultado. Essa criança está cansada, né? Ele tá cansado de chorar porque ele chorou muito. Eu tô cansada porque eu dormi mal. E aí, o que acontece? Ele tá bem chatinho, assim, bem carente, sabe? Muito grudado comigo, ó, chorando por qualquer coisa, porque ele tá com sono, né? Ele já fez a primeira soneca do dia de hoje, também foi bem turbulenta, não foi como ontem, foi bem mais dramática, ele tentou vir pro meu colo também, dessa vez eu não peguei ele no colo, mas assim, foi bem turbulenta, bem cansativo, como ele já passou a noite inteira chorando, tá um pouco exaustivo, e eu dormi, aproveitei pra eu dormir também junto com ele nessa soneca, porque eu estava um caos, não conseguia nem pensar em vir aqui gravar pra vocês. Eu tô de pijama, do mesmo jeito que eu acordei ainda, não estou preocupada em resolver nada nessa casa hoje, nesse quarto, nem resolver em mim, acho que eu só tô tentando focar neste trabalho, não é, filho? Pra poder conseguir ensinar isso e desmamar esse menino durante a noite. Ai, então é isso, relato do primeiro dia. Vamos seguindo com fé. Vai dar certo. Confia no processo que no final vai dar certo, né, filho? Vamos cantar a vitória no final? Vamos. O hino da vitória, né? A gente canta. Coisa gostosa. Bom dia! Pois é, minha gente, dia 2. O pequeno tá ali. Relato do segundo dia. Ontem, Estevão não fez as sonecas como de costume. Ontem já não foi a mesma coisa, tá? Ele fez a soneca da manhã, normalmente. Aquele mesmo processo, teve dificuldade de dormir, bastante choro, mas conseguiu. E aí, a soneca da tarde, ontem eu já estava muito cansada, eu tava sentindo muito impacto, né, de não ter dormido muito bem, de todo esse processo da segunda-feira. Na terça, eu já tava me sentindo bem, durante o dia ali, né, tava pegando. E aí depois ele almoçou, né, deu 1h. Ele impactou dele acordar um pouquinho mais tarde também, né. E a noite foi turbulenta, então ele acordou um pouquinho mais tarde. E aí ele fez essa soneca também mais tarde. Eu tô meio aérea, vocês estão vendo, né. Aí, o que aconteceu? Dessa soneca que ele fez, ele dormiu pouco. E essa soneca é a soneca que ele dorme assim, no mínimo 1h30, sabe? E aí ele dormiu 1 horinha só. E pra pegar no sono foi muito difícil. Ele chorou demais, ele ficava pedindo colo. Na soneca, ele se rebateu. Eu falei com vocês que ele só dorme de bruço. Ele se revirava tanto que ele dormiu de barriga pra cima. E foi só assim que ele conseguiu dormir. Mas assim, ele não entrou em sono pesado em nenhum momento. E aí eu tava percebendo que o sono dele tava muito leve. Quando eu terminei de almoçar, e eu fui pra deitar um pouquinho pra eu dormir, porque eu tava morrendo de sono. Ele acordou. E aí tinha dado 1 hora de sono só. Eu precisava muito dormir. E ele também, porque ele tava assim, fazia soneca, mas continuava cansado, abrindo a boca de sono. A irritabilidade dele tava muito alta. Eu também tava ficando muito irritada. Então a gente precisava dormir pra conseguir continuar. Então o que eu fiz? Cedi a tentação. Eu peguei ele, botei ele pra dormir comigo na cama, botei ele no peito, deixei ele dormir mamando e pra dormir. E eu também precisava. Então a gente... Na soneca da tarde, a gente dormiu ali 2, quase 3 horas seguidas, dessa forma. É claro que, assim, eu não consigo dormir de verdade, né? Mas pelo menos foi mais do que se eu não tivesse dormido. Então, e ele descansou. Ele foi a pessoa que conseguiu, assim, realmente descansar. Ele tava precisando muito, tadinho. E aí, quando chegou a noite, ele não fez, por isso, né, ele não fez soneca das 6 horas, porque ele acordou 4 horas da tarde. Mas aí já foi direto pra soneca noturna. Então ontem foi dia de banho, eu dei banho nele, normalmente, a gente fez a rotina. Ele mamou, mas eu não deixei ele dormir mamando, e aí a gente foi pro berço. Tentei fazer ele dormir direto no berço, não tava colando. Foi muito choro. Ele se revirava demais, ele se debatia. Eu pegava no colo, acalmava, botava no berço e continuava. Eu pegava no colo, botava no berço e falava, tá, chega. Por fim, eu deixei ele dormir no meu colo. Ele não dormiu mamando, mas ele dormiu no colo. E aí, o que eu percebi? Que eu tô querendo fazer 2 processos ao mesmo tempo, né? Ele é acostumado a dormir mamando, mas também é acostumado a dormir no colo, né? Porque quando você tá mamando, você tá no colo. Então, você tem essas 2 coisas de uma vez só. E, de repente, eu ranquei os 2. Então, eu vou tentar retroceder, focar em não dormir mamando. Eu tento deixar ele no berço, mas se não der, eu deixo ele dormir no meu colo. A prioridade é só que ele não durma mamando. E aí, eu fiz isso, ele pegou no sono. Durante a noite, ele acordou 2 vezes, igual na noite anterior. Cada vez ele ficou acordado 1h30. A primeira vez, minha mãe ficou com ele direto, então ele não mamou. E aí, eu dormi.
E isso aí foi o que salvou. Quando deu 4 horas da manhã, eu acordei. A primeira vez ele acordou era meia-noite, tá? Aí de meia-noite às quase 2, 1h30 ali, ele ficou, né? 1h30 e tal. E depois 4 horas da manhã. Eu fui voltar a dormir, já era 5 horas, porque eu tive que, além de colocar ele pra dormir, demorou muito. Depois eu tive que fazer uma ordenha de alívio, porque meu peito tava explodindo, tava uma pedra de tanto que doía. E aí eu tive que fazer isso, então demorou mais um pouquinho. E logo que eu deitei, ele acordou. Ele acordou assim, ele não tava conseguindo pegar no sono. Ele tava de olho fechado, ele tava dormindo, mas ele tava chorando de incômodo. E aí eu entendi que era fome, né? Então eu peguei e dei o peito pra ele. E aí ele mamou. Depois de mamar, tipo assim, quando ele tá com fome, ele mama quietinho, desesperadamente ali, agarra o peito. E aí quando ele termina, ele simplesmente vira a cara de forma bem abrupta mesmo, solta o peito e fecha a boca. E ele fez isso tudo dormindo. Então eu sabia que ele tinha se alimentado. Depois que ele fez isso, ele meio que percebeu o que ele fez e quis voltar a procurar o peito. Mas aí já não era mais pra mamar e se alimentar. Era mais pra sugar e ficar ali como se fosse uma chupeta. Então, dessa vez eu não deixei, porque eu já sabia que ele tinha se alimentado. E aí eu deixei ele no colo, ele dormiu praticamente na mesma hora. Botei ele no berço de novo e ele foi até às 8 da manhã dessa forma. Bom, depois disso, mamãe pegou ele e eu consegui dormir mais um pouquinho até às 9. Mas vocês estão vendo que eu tô começando a ficar baqueada, né? Minha cara não mente. Meu cabelo tá horrível e eu não tenho nem coragem de lavar cabelo, de pensar em cuidar disso. Aqui pra melhorar o clima tá frio pra caramba, porque a gente tá no inverno, né? Na verdade não tá tão frio, mas hoje tá um temporal e tá faltando luz, energia na casa. Por causa do temporal, toda hora cai e volta. E tipo, tudo aqui é elétrico, né? Fogão, negócio de esquentar água é elétrico, forno é elétrico. Então eu não sei como é que vai ser o dia de hoje. E aí, minha gente, como vocês estão? Hoje já é sexta-feira. Eu não gravei ontem, acabei esquecendo. Me envolvi aí fazendo as coisas do dia. Vocês estão vendo pela minha cara que eu não tô com disposição nenhuma pra passar uma maquiagem. Hoje eu gostaria de lavar meu cabelo, mas cara, eu não vou. Vou fazer isso amanhã, que o Stênio vai chegar hoje, eu deixo ele com o neném amanhã, e aí eu vou ter um momento pra mim, sabe? Pra lavar o cabelo e fazer isso com calma, como um momento de recuperação, eu acho. Já estamos no 5º dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E a sensação é de quando sair do lugar. Nada adiantou todo o esforço. Eu tô cansada, mais emocionalmente do que fisicamente. E parece que eu não tive nenhum resultado com isso. A noite de quarta pra quinta, né? Quinta-feira foi o dia que eu não gravei. Então, de quarta pra quinta. Ele teve ali as suas dificuldades de dormir. Foi a mesma coisa. Todos os dias, ou melhor, todas as noites, desde segunda-feira, ele acorda 2 vezes por noite, no mesmo horário cravado. Meia-noite, 4 horas da manhã. Ele demora 1h30 todas as vezes pra voltar a dormir, pelo menos. É exaustivo. Então, na noite de quarta pra quinta, eu abandonei completamente o método que eu tava fazendo. Decidi que ele ia dormir no meu colo, mas ele não ia dormir mamando. Na noite de quinta, ele precisou mamar, já era 5 horas da manhã. Ele tava morrendo de chorar desesperadamente. E aí eu falei, cara, são 5 horas, talvez ele tá com fome. Amamentei, não deixei ele dormir mamando. Ele mamou bastante. Quando eu vi que ele parou de mamar, eu tirei ele do peito e botei ele pra dormir. Beleza. Na primeira vez que ele chorou, que era meia-noite, eu peguei ele, já peguei ele sentada na cama mesmo, peguei ele do berço e botei ele aqui e deixei, fiz um tapinha e tal. E ele já dormiu. Foi muito tranquilo. Pensei, né? Sucesso. Ele pegou no sono, bonitinho e tal. Aí eu falei, vou deixar ele dormir bem, tipo, relaxar bem. E aí eu levanto e boto ele no berço. Quando eu botei ele no berço, começou a gritaria, né? Daí pra frente foi só pra trás, porque foi uma gritaria, uma choradeira e blá blá blá. O que era pra ter sido coisa de 20 minutos... pegar, adormecer e botar no berço de novo, demorou 1h30. E nessa vez, eu percebi que eu tava, assim, lutando com ele. Ele tem uma mania, um caguete, de passar o rosto, assim, de um lado pro outro. E ele fica passando na roupa. Em qualquer coisa, na verdade, em qualquer coisa. E aí ele ficava passando, eu tava com um roupão. E uma outra blusa mais fechada aqui, assim. Daí ele passava o rosto aqui, no roupão era pano. Aqui na blusa era pano, no outro lado era pano. Quando ele finalmente, sem querer, passou o rosto por aqui, nessa região do meu rosto e pescoço. E aí, o que ele fez? Tentou mamar a minha cara. Gente, eu sinto muita cosquinha no meu pescoço, né? Daí tava eu de madrugada lutando com a criança, porque ele tava me fazendo cosquinha. E segurando pra não rir, porque eu não podia acordar ele. Foi uma luta mesmo, real. E quando dá 4 horas da manhã, é quase que impossível. Ele grita muito, ele chora muito, ele berra. E o que tava acontecendo, gente? Ele tá ficando rouco já. Então, assim, tá sendo exaustivo pra ele também, porque ele tá chorando demais. Eu até tentei, eu parei de colocar ele no berço nas sonecas direto, deixar ele chorar um pouco e tal, porque ele já tá rouco, ele já tá cansado disso. Talvez o método não tá funcionando. E uma outra coisa que eu percebi é que
esse barulho deixava ele ainda mais irritado. Eu sempre dei tapinha, mas eu nunca fiz barulho. Então eu parei de fazer isso, fiquei dando só tapinha. Foi um pouco melhor, funciona melhor. Até quando ele tá no colo aqui, eu dou um tapinha assim e tal. Ou então quando eu boto ele no berço e ele dá uma mexidinha, dou uns tapinhas no bumbum também. E aí ele relaxa de novo e dorme. A noite de ontem foi um pouco diferente. Por quê? Ele fez as sonecas do dia. Quando foi a soneca da tarde, que era pra ser por em torno de 1 hora, eu liguei pra minha cunhada, fiz uma chamada de vídeo nesse horário. E aí ele não dormiu. Minha cunhada também tem uma bebê. A bebê dela tem 1 ano e 3 meses. Claro, tava com ela, tava na chamada. Então o Estevam fica olhando, interagindo, curioso. E aí ele não dormiu. Ele ficou acordado por causa dessa videochamada. Eu botei ele pra dormir 2 horas da tarde. Ele dormiu de 2 às 4. Dormiu muito bem. Quando deu 6 horas da noite, ele tava com sono, ele começou a ficar muito chato, era a hora da soneca, mas ele não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu acredito que tenha sido por isso, né? Porque atrasou 1 hora ali na soneca dele. E aí influenciou que ele ficou chato, eu tentei botar ele pra dormir, amamentei, né? Eu dei mamar pra ele, não pra ele dormir ali, mas pra encher a barriga, porque eu achei que ele tava com fome, ele chorava demais, tava agoniado com tudo. Tentei, por todas as formas, fazê-lo dormir. Não funcionou. Quando deu 7 horas, ele precisava já ter acordado pra que eu pudesse começar a rotina de sono noturna, porque essa rotina dura mais ou menos 1 hora, 40 minutos também, então já dá o tempo dele conseguir dormir de novo. Ele ia dormir lá para 7h30, 8 horas nesse processo, né? Só que já eram 7 horas da noite e ele não tinha dormido ainda, então se ele dormisse aquela hora ia atrapalhar tudo. Só que eu também não conseguia manter o menino acordado porque ele estava tão irritado que ele só conseguia chorar, ele não conseguia nem olhar para nada, ele já não queria nem mamar mais, ele estava extremamente agoniado. E aí minha mãe pegou ele no colo e falou: Mirelle, deixa eu levar ele pro meu quarto, ver se ele distrai um pouco. E nisso que ela pegou ele no colo, ele já acalmou. Eu botei a manta e ele dormiu. Imediatamente no colo dela. Isso era às 7 horas da noite. Então ele dormiu assim, sem a rotina noturna, sem eu trocar a roupa, sem eu botar a fralda da noite, sem passar creme, sem nada. Ele dormiu do jeito que ele tava, como se fosse uma soneca normal. Ele foi até meia-noite desse jeito. Dormiu mesmo, pagou. E assim, a gente não tava mantendo o quarto quietinho, não. Era 7 horas, eu tinha acabado de pedir um lanche, a gente sentou pra comer, assistiu um seriado, não sei o que, fez barulho, blá, blá, blá. O menino não acordava por nada. Eu fui dormir, não sabia até que horas isso ia durar, né? E precisava botar a fralda da noite ainda. A gente foi dormir assim mesmo. Quando deu meia-noite, o horário normal, ele acordou. A minha mãe que foi atender ele, né? E como ela precisou trocar a fralda, aí ele começou a chorar. Aí beleza, ela trocou a fralda, ele chorou, começou a agoniar. E aí ela me perguntou, será que ele não tá com fome? Porque ele dormiu 7 horas da noite. E meio que foi assim, fora da rotina. Então, será que ele não tá com fome? Amamentei. Tirei ele do peito assim que ele terminou, como sempre. Deixei ele dormir no meu colo. Botei ele no berço. Ele tentou relutar um pouco, tive que ficar dando um tapinha no bumbum ali por uns quase 20 minutos. Quando deu algum momento, eu já não olhei mais a hora, eu percebi um movimento. Eu nem sei se ele realmente ia acordar ou não. Eu sei que eu me peguei com meu braço enfiado na greta do berço, batendo na bunda dele, assim, pra ele poder não acordar. Quando eu fui perceber que eu tava assim, é porque eu já tava com cãibra no braço. E aí eu olhei e falei, ué. Foi meio que no instinto, assim, sabe? Eu tava num loop de dorme e acorda o tempo inteiro. E aí quando deu 4 horas da manhã, ele acordou, como sempre. Aí ele começou a chorar e tal. Aí a mamãe foi lá atender ele de novo. Só que dessa vez, assim, ele chorava demais, demais, demais. E tem um problema, um agravante aí, né? Quando ela vai atender ele, eu não posso aparecer. Eu tenho que ficar embaixo da coberta. Porque ele sabe que eu tô no ambiente, mas se ele me vê, dana tudo. E aí a mamãe tava lá na luta de bota ele no berço, deixa ele chorar, pega ele no colo, não, tenta acalmar, blá blá blá, pra não dar o peito. Eu já tava um pouco agoniada com esse processo, eu acho. E aí eu falei com ela, mãe, você precisa de ajuda? Pronto, ele ouviu minha voz. Ele já começou a ficar mais inquieto ainda. Ela falou assim, toma ele. Eu peguei ele no colo. Ela falou, depois você amamentar, você me dá. Eu não vou amamentar. Eu ia só ficar com ele no colo. Ela, ué, se você não vai amamentar, então não adianta. Eu achei que você fosse dar mamar pra ele. Eu falei, não, ele mamou meia-noite, ele não tá com fome de novo. Aí que pegou, né? Eu devolvi ele pra ela. E falei, vou no banheiro. Aí o garoto danou em chorar. Ele tinha vindo pro meu colo, aí ele foi tirado do meu colo. Ele me viu indo pro banheiro, voltando, deitando. Aí eu deitei e botei a coberta assim em cima da cara. E gritava. Quando eu não aguentava mais, eu já tava com calor embaixo da coberta, agoniada, não aguentava mais. Eu tirei a coberta e olhei. A minha cama tá aqui, o berço fica colado aqui na minha cama, né? O menino tava de joelho, assim, apoiado no berço, olhando pra mim, gritando. Tipo, por favor, mãe, me pega. Peguei. Sabe aquele sentimento de, caraca, eu lutei a semana inteira. Pra quê, né? A minha mãe falou, ai, deu uma frustração tão grande. Achei que ia conseguir. Falei, mãe, não fica assim. Gente,
resultado dessa semana, assim, acho que eu vou continuar testando, né? Eu acho que eu vou estudar alguns outros métodos. Eu vou continuar me empenhando porque eu entendo que isso é um processo e é um trabalho de formiguinha para longo prazo. E o que eu quero dizer com isso? É que hoje Estevão tem 7 meses, mas ele vai fazer 8, 9, 10, 11, 12 e daí por diante. Eu sei que cada vez mais que ele cresce, acho que mais difícil fica esse processo, né? Eu não quero, pessoalmente, Mirielle, não quero que ele fique nessa dependência. Então, assim, eu sei que talvez essa semana eu não tive sucesso, não sei se semana que vem eu vou conseguir, mas uma hora vai funcionar, né? Criança é aprendizado, é disciplina, é processo, é um ser humano, né? A gente demora às vezes em aprender alguma coisa. Tem que ter muita calma, muita paciência, muita persistência. É por isso que eu oro bastante, porque eu acho que se não for Deus ajudando nesse processo, interferindo ali, não sei se eu por mim mesma consigo. A gente fica com dó, o coração aperta, às vezes você pensa, será que eu tô fazendo certo? Será que faz sentido? Mas assim, como eu disse, pensando racionalmente a longo prazo, gente, a criança precisa de autonomia, precisa de independência. Eu preciso conseguir dormir para poder produzir mais, para poder voltar ao mercado de trabalho, para poder ter sanidade mental para cuidar da criança. Então, enfim, racionalmente tem sentido, tem uma série de explicações. Emocionalmente, quando a gente tá cansada, a mente fica bagunçada. E a gente pensa que não tá fazendo sentido e precisa desistir, né? É o meu sentimento. Vai, bota o menino no peito, deixa ele mamar e dormir, acabou. Acabou? Pronto, simples. Mas, vamos. Desse resumo da semana interfere no meu sono. Eu percebi que eu não conseguia relaxar pra dormir. O tempo todo eu tava vigiando, eu tava... Às vezes não tinha nada acontecendo, eu tava dormindo, minha mãe tava dormindo, todo mundo dormindo. Eu acordava e olhava assim. E aí parava de novo. Só que eu não consigo relaxar. Mesmo que eu durma alguns momentos, tem até um sonhozinho rapidinho e volte. É tudo muito intenso, muito... Sabe? Parece que tem alguém gritando na minha cabeça o tempo todo. Parece que eu tô em estado de alerta o tempo todo. E aí você acaba não relaxando. Então eu acordei com a cabeça doendo horrores. E eu sei que não é de uma noite, são de todas. Mas faz parte, né? Agora ele tá dormindo no soninho dele. Não sei como vai ser essa noite, Stênio chega essa noite, mas eu preciso manter o mesmo padrão. Eu vou continuar estudando, ou eu vou buscar outras técnicas. Talvez essa não se adaptou muito bem ao meu processo, à minha situação. Eu vou tentar estudar outras coisas, testar outras coisas, mas vou seguir firme no meu desafio de tirar o mamar. Desmame noturno vai acontecer. Por bem ou por bem, que eu tô orando para que esse processo não seja traumático para ninguém. Se você chegou até aqui, certamente, ou você vai passar por esse processo e já tá querendo saber como é que tá sendo a experiência de uma mãe real aqui, ou você também tá passando por esse processo. E se você já passou e venceu, por favor, comenta aqui embaixo o que você fez, qual foi a sua técnica, compartilha comigo, acho que eu tô precisando de um apoio, uma rede de apoio, agora sou eu que tô pedindo. Se você é uma mãezinha que tá por aqui, manda uma mensagem, deixa eu ver que tá fazendo sentido o conteúdo pra você e que eu tenho alguém aí também desse lado. É sempre importante os comentários de vocês. Mudando de assunto aqui, compartilhando uma coisa que aconteceu recentemente. Eu encontrei uma seguidora, não sei se eu posso falar assim, mas uma pessoa aqui do canal, muito querida, né, que eu não conhecia, me conheceu aqui pelo vídeo do nascimento do Estevão, e ela é aqui de Braga, e aí ela me mandou mensagem lá no Instagram, e depois a gente se encontrou no shopping. Na hora, minha mente é muito ruim, né? Eu sou péssima com lembrar o rosto das pessoas, tenho trabalhado nisso. Mas, na hora eu não identifiquei uma coisa com a outra. Depois eu vi um stories dela no meu Instagram e falei, é a mesma pessoa. E, cara, muito legal, é sério, muito, muito, muito legal conhecer vocês. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. E é muito diferente, né? Eu não sei nem como reagir, mas enfim. É muito legal quando vocês se identificam e falam, olha, eu te conheço lá do canal e tal. Então, se você me vê na rua, fala comigo, eu gosto. Eu gosto de conhecer vocês, parece que torna mais real, sabe? Uma coisa é eu estar gravando aqui e eu tô me vendo na tela do celular e eu sei que tem alguém assistindo, eu sei que você tá aí. Mas você entende que não é tão tangível? Às vezes parece que eu posso estar fazendo um diário pra mim, sei lá, falando à toa. Não falando à toa, mas falando comigo mesmo. Quando alguém me para, uma pessoa de verdade, fala, ei, você existe, eu tô te vendo. Eu falo, caraca, tá funcionando, te ajudei em alguma coisa, poxa, que legal. E é uma troca muito legal. Inclusive, a gente tá pra marcar um café, então não esqueci, viu, Maiana?
Não esqueci, mas ela vai ser mãezinha agora, então tem que esperar a neném dela nascer, o time dela aí, pra poder a gente marcar o nosso café, que em breve eu sei que vai sair. Beijo, Maiana. Tudo de bom e sucesso aí na sua gestação. E, gente, eu vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui, certamente esse conteúdo fez sentido pra você, então não se esqueça de dar o seu like e se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, tá bem? Vamos seguir, que esse vídeo foi só uma prévia, né? Ainda tem muito pela frente, mas eu creio no sucesso. Vai dar certo, gente. Força! Eu fico por aqui. Beijos e queijos e até a próxima.